E aí, gente, voltando aqui aos nossos estudos sobre raça, etnia e multiculturalismo, vamos falar agora sobre o multiculturalismo, ok? Para falar mais de forma exata, vamos falar aqui sobre multiculturalismo, interculturalismo e ação afirmativa, ok? Então vamos nessa, gente. Gente, quando a gente fala de multiculturalismo, nós já temos aí o significado na própria palavra. Nós vamos estar falando da diversidade das culturas, né? Das várias formas de interação étnica que vão existir nas determinadas culturas, na diversidade dessas determinadas e múltiplas culturas, ok? Então, assim, gente, o que eu posso trazer logo de cara para você compreender da forma mais objetiva possível, ok? Nós temos o multiculturalismo de um lado, né? E, diferente do multiculturalismo, nós vamos ter aí a homogeneidade cultural. O que é que nós devemos entender sobre homogeneidade cultural? É quando um povo, uma cultura, ela encarna, ela pensa, ela acredita que a sua cultura, a sua ciência, a sua política, enfim, o seu modo de vida é superior ao modo de vida, à ciência, à espiritualidade, à política, enfim, os ritos de outros povos, certo? Então, assim, nós vamos ter uma homogeneidade, uma tentativa de enquadramento de um povo, né, sobre o outro povo, do povo colonizador sobre o povo colonizado. Assim como aconteceu aqui nas Américas, por exemplo, quando o invasor chega, impõe a sua religião, impõe a sua política, impõe os seus desejos, né, impõe os seus interesses e vai enquadrando ali e vai deteriorando as diversidades culturais existentes naquela região, como aconteceu com os indígenas aqui no nosso país, ok? E não só no nosso país, mas no continente, vamos deixar isso claro, não é? Então, a homogeneidade cultural, gente, é uma visão, é o comportamento, é o pensamento, é a participação, né, de um grupo superior, ou que se acha superior, que acredita ser superior a um outro povo, certo? De um grupo colonizador sobre um grupo colonizado. Então, esse tipo de compreensão colonizadora, né, nós vamos encontrar aí numa contribuição para a xenofobia, ok, gente? Que é aquela aversão de culturas e de pessoas, de culturas e de origens diferentes daquele povo, daquela estrutura cultural que se acha superior, que se acha uma cultura mais valiosa do que a cultura dos outros, ok? Dentro da compreensão de xenofobia, vamos ter também a perseguição, vamos ter a matança, vamos ter aí o subjugar de povos em relação ao seu modo de viver a vida, beleza? Então nós temos que entender também esse ponto. Então, a homogeneidade cultural é esse tipo de enquadramento das demais culturas dentro da cultura que é superior. É como se fosse o estabelecimento das ordens, dos princípios e daquela moral em que aquela cultura que se acha superior fosse colocada sobre as outras. Tranquilo? E isso aí gera aí um tipo de segregação, gera um tipo de perseguição, não é? De preconceito. Então nós vamos encontrar todos aqueles conceitos que nós vimos de preconceito, discriminação e segregação, gente, aqui nessa visão de homogeneidade cultural, nós vamos ter aí uma estrutura estabelecida de perseguição, de julgamento, de discriminação e segregação de certos povos, ok? Então, assim, gente, o multiculturalismo, o que ele é, tá bom? Então, nós vamos ter que compreender que o multiculturalismo ele surge aqui das sociedades contemporâneas, ok? Então, assim, o multiculturalismo é um meio de combater a homogeneidade cultural, que é essa que eu acabei de falar, certo? O multiculturalismo ele vem valorizando as culturas e as etnias, não é? E diferentemente da homogeneidade cultural que tenta enquadrar a diversidade nos seus valores. O multiculturalismo não, ele vem e identifica as culturas, observa as relações dessas culturas, os seus preceitos, como eu disse no outro vídeo, as suas peculiaridades, né? E nós vamos estabelecendo relações, né? Comunicações entre a diversidade, né? Então, assim, gente, nós vamos ter aí que o multiculturalismo ele combate a homogeneidade cultural, ele combate aí o preconceito, a desigualdade social, a discriminação, a segregação, né? E as diversas formas de racismo que possam existir na sociedade, né? As diversas formas de discriminação social existentes também na sociedade, tá? Então, assim, o multiculturalismo também ele vai variar conforme, gente, o contexto sociocultural e histórico, né? Que compreende ali as diferentes visões, situações e relações sociais, né? Então vai variar também, certo? Então é importante a gente compreender que o multiculturalismo ele é diferente aí dessa homogeneidade cultural, tá? Então, assim, gente, o multiculturalismo ele vai compreender e direcionar, não é,
o fato de que determinadas sociedades foram, né, formadas por culturas distintas. Cada cultura, novamente eu vou usar aquela palavrinha, né? Cada cultura com as suas peculiaridades, certo? E nos seus contextos socioculturais, certo? Então, assim, ele traz aí um conceito que vai descrever aí uma política que vai visar a coexistência entre esses grupos diferenciados, ok? Entre esses grupos diversificados. Vou tirar o diferenciado, vou botar diversificados, ok? Então, ele vai trazer aí, vai visar uma política de coexistência, né, entre essa diversidade étnica e culturalmente diferente. Beleza? Então, nós vamos ter isso dentro do multiculturalismo. Então, o multiculturalismo como movimento político e social, ele é totalmente legítimo, ok? Ele diz respeito às reivindicações, à busca, à luta, né, por direitos, né, dos povos que são dominados, inferiorizados, ali no interior dos países que tem um capitalismo até mais avançado, né? E isso não quer dizer o capitalismo mais avançado de um povo mais avançado também. Estamos vendo aí hoje nos Estados Unidos, né, ainda os movimentos contra o racismo nos Estados Unidos, né? Desde ali da morte do George Floyd e depois de outros muitos casos que aconteceram, né, também de mortes de negros e tudo, nós estamos vendo aí a explosão. Então o multiculturalismo ele vem além dessa identidade construída, além desse respeito observado ali e na validade das lutas sociais, não é? O multiculturalismo ele vem aí para trazer aí um reconhecimento da cultura, né? Da representatividade dessa cultura, certo? Em que os indivíduos vão se sentir representados, né? E na cultura de uma forma nacional, de uma forma macro, né? Ou até internacional, porque eu estou falando isso porque nós acabamos vendo aí a luta dos negros americanos, que é a luta dos negros brasileiros também, por exemplo, certo? Então a gente encontra muito esse exemplo, né, como um exemplo de multiculturalismo, isso que vem acontecendo nos Estados Unidos, mas não é de hoje. Por exemplo, na década de 60, de 1960, nós vamos ter aí as lutas nos Estados Unidos por direitos civis, que são, claro, exemplo de multiculturalismo, né, desse reconhecimento, dessa construção dessa identidade, dessa resistência, dessa luta, ok? Então, assim, gente, o multiculturalismo também, galera, na vertente política, ele vai implicar em quê? No reconhecimento da diferença e do direito a ela, certo? No reconhecimento da diferença, das suas peculiaridades e do direito das suas peculiaridades, ok? Desculpa porque eu estou repetindo demais essa palavra, mas é porque ela simboliza muito bem a caracterização de cada etnia, certo? Com cada particularidade, certo? Vou usar agora particularidade, tá bom? Enfim, então voltando aqui, o reconhecimento das diferenças e do direito a ser diferente. Do direito a ter direito de ser diferente, ok? Então, colocando em questão o tipo de tratamento dado às identidades minoritárias, né? Antes de serem introduzidas aí no campo educacional, social, político, enfim, né? Então, o importante que nós temos aqui, gente, a compreender é o seguinte: as minorias. Você já deve ter ouvido falar das minorias. Pois é, as minorias, gente, não são um grupo pequeno de pessoas fracas, frágeis, não, nada disso. São um grupo de pessoas gigantescos, né, em determinados países, mas são minorias porque não têm voz. São consideradas minoritárias porque não têm uma participação e principalmente voz atuante na questão política daquela sociedade. E o multiculturalismo ele aparece nesse ponto aí para fazer com que essas pessoas tenham voz, se coloquem engajadas em prol de uma situação, em prol de várias situações, em prol da diversidade, ok? Então, assim, nós vamos ter no multiculturalismo político, vamos dizer assim, né, esse importante instrumento de luta, né, de resistência, né? O multiculturalismo nesse campo político, ele vai compreender justamente a construção dessa identidade diversificada, né, e principalmente na constituição de políticas públicas, sociais, educacionais, de saúde, de moradia, enfim. Então o multiculturalismo ele é importante para isso. Além de dar voz às minorias, que são consideradas minorias por não ter voz, e o multiculturalismo vem como essa capacidade, essa filosofia, como esse direcionamento, como esse modo de luta, de resistência, né? Trazendo voz para as pessoas e lutando por políticas públicas para o povo que é marginalizado, que é excluído, que é diminuído ou que simplesmente é colocado de forma indiferente na sociedade, né? Então, o multiculturalismo vem para isso, para dar voz e para trabalhar por políticas públicas para essa parcela da sociedade, certo? Então, assim, o multiculturalismo, gente, na visão crítica, né, saindo um pouco da questão política, mas está ali intrínseco, né, mas enfim, saindo um pouco aí,
aqui a gente colocando no molde da crítica, vamos dizer assim, né? Na visão crítica, o multiculturalismo, gente, ele vai compreender o quê? Ele vai compreender a sociedade com base nos conflitos sociais, focando aí alguns pontos importantes dentro desses conflitos sociais, como o poder, o privilégio, a hierarquia social, a opressão que certos grupos sociais sofrem diferente de outros grupos sociais e os movimentos de resistência, entendeu, gente? Então, na parte crítica do multiculturalismo nós vamos encontrar isso aí, certo? Nós vamos nos questionar por que que certa abordagem policial é de tal forma para o negro e para o branco é outra forma. Por que que os tratamentos em relação ao negro no shopping, onde o segurança vai seguindo aquele negro até, enfim, chegar na loja, até dentro da loja, enfim, e com o branco não tem essa perseguição, né? Não tem esse modo de operar estranho, né? Enfim, por que que não tem, né? Então, na questão crítica do multiculturalismo, nós vamos ter justamente isso daí, né? Esses pontos, o poder, o privilégio, né? Os conflitos sociais, nós vamos ter aí a opressão que uns sofrem e outros não sofrem, a violência, não é? E a resistência, beleza? Então, gente, nós vamos falar agora sobre a interculturalidade. É difícil a palavra, entendeu, gente? Vou botar até uma pescazinha aqui para eu poder ver, para falar rápido, porque senão vou enganchar aqui a língua, mas tudo bem. A interculturalidade, tá bom? Beleza. Nós temos agora a interculturalidade, que é um pouquinho mais diversificada que a própria diversificação do multiculturalismo, ok, gente? Então, aqui nós vamos ter um apontamento, vamos dizer assim, mais direcionado à transformação, à compreensão de uma ação política, né? De uma atitude, de uma postura política, certo? Então, gente, nós vamos ter a interculturalidade, certo? Que, de modo diverso, nós vamos ter aí um direcionamento para a comunicação e a interação entre as culturas como meio de produzir novos conhecimentos e outras interpretações simbólicas do mundo, certo? Então, assim, eu vou repetir aqui, ó, de comunicação e interação. Isso quer dizer o quê? Das relações entre os diversos povos, ok? As relações sociais entre os diversos povos, entre as trocas culturais, entre as trocas não só de produtos físicos ali, mas de conhecimento, por exemplo, né? Então, assim, o interculturalismo, gente, ou interculturalidade, vai trabalhar justamente nessa produção de conhecimentos, de interpretações simbólicas dessa diversidade, desse mundo complexo e diversificado, certo? Então, assim, como é que nós podemos pontuar a interculturalidade, gente? Vamos lá. Primeiramente, a interculturalidade, gente, não pode ser vista somente como teoria. É um modo de ação, gente. A interculturalidade é um modo de ação, certo? É um movimento de projeto político. É um projeto de transformação para superar a discriminação, o preconceito e a segregação que as minorias sofrem, ok? Então, novamente, é um projeto político que vai direcionar a transformação e a superação da problemática em que esses grupos sociais estão envolvidos, seja no preconceito, seja na discriminação, seja na segregação, ok? Então é importante a gente colocar aqui, tá bom? Outra coisa, gente, que a interculturalidade trabalha é o reconhecer o valor da diversidade cultural. A interculturalidade vai trabalhar justamente o reconhecimento aí dos valores, das particularidades de cada grupo social, ok? Então, é óbvio colocar aqui também, gente, que a interculturalidade é contra qualquer tipo de preconceito, discriminação e segregação. Tá certo? E outra coisa que nós temos que compreender é que a interculturalidade ampara, né? Ela abarca, ela abraça, né, as culturas e protege por meio de políticas públicas, não é só da boca para fora, mas usando a legislação, usando o direito, né, usando a política, né? Então, a interculturalidade, ela protege as demais culturas a partir de políticas públicas, né? Defendendo aí a singularidade de cada cultura, reconhecendo e defendendo a singularidade de cada cultura, beleza? Beleza, gente? Então, para nós fecharmos aqui o nosso vídeo, vamos entrar no último ponto aqui, certo? Que um vai se ligando ao outro. Nós falamos aí da interculturalidade, que já falei num pensamento da formulação de políticas públicas, e agora nós vamos falar de fato naquele conceito que trabalha de fato sobre a formulação de políticas públicas, que são as ações afirmativas, ok, gente? Então, assim, as ações afirmativas, galera, começaram aí em 1930 nos Estados Unidos, né? Mas depois foram adotadas por vários outros países, né? E essas ações afirmativas são maneiras de intervenção política que vão visar o quê? Que vão visar o combate ao preconceito, à discriminação e à segregação, certo? Então, nós temos aí um método de intervenção, um mecanismo
de compensação com o propósito de combater os diversos tipos de desigualdades sociais, de discriminação, seja no mercado de trabalho, na política, na economia e na cultura, certo? Entre várias outras áreas também, né? Do mundo do trabalho, do mundo da política, do entretenimento, enfim. Por exemplo, uma ação afirmativa que nós temos aqui no Brasil são as cotas, né? As cotas raciais, né? Então, são um tipo de combate à discriminação, são um tipo de tentar igualar, né? De tentar fazer com que o negro, o indígena, consiga entrar numa faculdade, ter um ensino de qualidade, enfim. Então nós vamos ter as cotas como um exemplo disso, certo? Então, gente, nós vamos ter aí as ações afirmativas que vão ser instrumentos, mecanismos, métodos, né, políticos, institucionais e jurídicos que vão aplicar meios, né, que vão aplicar aí, um tipo de mecanismo para combater, né, em diferentes níveis a segregação, o preconceito, a discriminação, que infelizmente nós vamos encontrar nas estruturas sociais, políticas, institucionais dos mais variados países, ok? Então, esse instrumento ele vem para promover a igualdade entre os povos existentes naquele mesmo local, naquele mesmo país, naquele mesmo território. Tranquilo? Gente, obrigado por esse período inteiro aí assistindo vídeos sobre raça, etnia, multiculturalismo, preconceito, segregação, discriminação. Nós vimos agora o multiculturalismo, nós vimos aí a questão étnica, etnicidade, né, interculturalismo. Gente, ó, obrigado. Espero que vocês tenham assistido esse vídeo até o final. E assim, espero que vocês tenham sugado tudo que o professor pôde colocar aqui para vocês em relação a esse tema, tá bom? Então é isso, assista esses vídeos e vamos para frente, que o nosso futuro está garantido no estudo, beleza? Então, forte abraço, até depois, toca na mão do Pai e vamos estudar, galera. Falou!